Olha, eu vou ser sincero pra vocês, quanto mais eu leio Ken Follett, mais fã eu fico. É impressionante. E o último livro lido dele foi este daqui, Tripla Espionagem, que é um thriller de espionagem publicado em 1979 e baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. E olha que o Ken Follett estava preocupado com a publicação desse livro, com o lançamento. Sabe por quê? Porque esse livro aqui ele foi lançado logo depois do livro que ele escreveu, O Buraco da Agulha. Esse livro, O Buraco da Agulha, foi o primeiro grande sucesso dele. Aí ele estava um pouco nervoso. Será que esse segundo livro vai ser tão bom quanto? E eu digo pra você, Ken Follett, vários anos depois, inclusive desse lançamento, que você não precisa ficar preocupado, ou não precisava ter ficado preocupado, porque esse livro aqui, ele é tão bom quanto O Buraco da Agulha, se não melhor. Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga deste livro e eu vou passar para vocês todas as minhas impressões e por que eu acho que esse livro aqui realmente é sensacional. Mas antes da gente continuar, eu espero que você dê uma tripla curtida nesse vídeo e se inscreve aí se você não tiver inscrito. Bom, vamos lá. Vamos começar com o enredo da história. Bom, nesse livro, Ken Follett nos traz a história de um roubo grandioso, de uma carga grandiosa e perigosa. Lá em meados da década de 60, no auge da Guerra Fria, o mundo vivia numa relativa paz, mas com a iminência, talvez, de um holocausto nuclear. Por quê? Porque alguns países estavam começando, ou já estavam avançados, e alguns talvez até já tivessem, bombas nucleares. Só que para você fazer uma bomba nuclear, não é assim tão fácil. Na verdade, olha só como é que começa a frase que começa o livro, a história. Deve-se levar em consideração que a única parte difícil na construção de uma bomba atômica, de qualquer tipo, é a preparação de um suprimento de material nuclear com a pureza necessária. O projeto da bomba em si é relativamente simples. Relativamente simples para quem está envolvido na guerra, para quem tem conhecimentos militares de confecção de armas bélicas. Porque eu, por exemplo, mal sei fritar um ovo sem me queimar. Mas essa frase nos traz que a real preocupação, o problema maior, é encontrar o suprimento necessário, a força motriz que gera a potência de uma bomba atômica, que seria urânio. O urânio que enriquecido vira plutônio. Pelo menos eu acho, foi mais ou menos o que eu aprendi fazendo a leitura desse livro aqui. Então nós vamos acompanhar um personagem chamado Nate Dickinson. Ele é um personagem principal, ele é o protagonista dessa história, Nathaniel Dickinson. Ele representa o Mossad, que é o serviço secreto israelense, e o serviço secreto israelense começa a perceber que o serviço secreto egípcio está confeccionando uma bomba atômica. E aí o serviço secreto israelense pensa, ora, como assim? Os nossos inimigos estão confeccionando uma bomba nuclear, nós não podemos ficar para trás. E aí eles mandam esse agente secreto chamado Nate Dickinson para roubar 200 toneladas de urânio, para que então eles possam confeccionar a própria bombinha nuclear. E alguns chans da história nos são apresentadas já desde o início, porque o Nate Dickinson, esse aí, conhece na sua juventude outras duas pessoas, David Rostov e um egípcio chamado Yassif Hassan. E é óbvio que o destino acaba conjecturando para que eles se reencontrem no futuro, mas aí como inimigos. O Rostov e o Hassan de um lado, o Rostov russo, o Hassan o egípcio e o Nathaniel Dickinson do outro lado, o israelense. Só que o Nate Dickinson, meus amigos, ele não é qualquer agente secreto, ele não é qualquer pessoa, ele não é um cara que se queima fritando ovo. Ele é o cara. Ele é um James Bond misturado com Ethan Hunt num corpo do Mickey Mouse. Essa foi mais ou menos a montagem do personagem que eu fiz aqui na minha cabeça. A história vai trazer pra nós, então, o Nate Dickinson esse fazendo todo um plano para poder fazer o roubo desse urânio. 200 toneladas. Só que tem algumas questões ali que pedem para ele, por exemplo, olha, esse roubo tem que parecer que não foi roubo. Outra coisa, esse roubo não pode gerar investigação futura. É coisas simples, coisas que somente o Nate Dickinson conseguiria resolver mesmo. E aí mostra todo o passo a passo dele, os contatos que ele fazia, todas as tramas internacionais, as traições, perseguições, lutas, confabulações, acordos, o plano que ele criou para poder fazer o roubo dessas 200 toneladas de urânio, e a história vai perpassar
traçar então todo esse planejamento dele para este roubo específico, obviamente contando também ali como aconteceu o roubo, com umas cenas de ação fantásticas. E aqui nós vemos novamente Ken Follett no ápice da sua habilidade de escrita, criando personagens maravilhosos, personagens que cativam pro bem ou pro mal. Aliás, essa é uma questão interessante porque eu não vi muito o vilão nessa história. É óbvio que a gente acaba torcendo para um lado, tá? A gente acaba adquirindo ali uma torcida para um dos personagens ou alguns dos personagens. O Ken Follett consegue trazer para nós mais ou menos pincelar ali quem seria o vilão da história. Mas o vilão é bem entre aspas, porque na verdade é Israel tentando se armar de forma nuclear, né? Ter uma bomba nuclear, porque os seus inimigos, os países que eles estão lutando contra, já estão se armando dessa forma. Então assim, quem é o vilão? O vilão seria quem usasse uma dessas bombas, não é mesmo? Vilão, na verdade, são ambos por querer ter essa bomba. Mas fica ali realmente difícil discernir o maldoso, o vilão da história. Ainda assim que, óbvio, a gente acaba torcendo para um dos lados vencer. Então o Ken Follett consegue criar uma narrativa envolvente, personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes. Realmente, assim, aquela pessoa que você... Não, esse aqui é o cara, esse aqui é o cara. Não é o Nate Dickens, esse aqui é o cara. Aí esse cara vai e morre. Aí tem um outro lá que você diz, caramba, esse aqui é meio pateta, esse aqui vai morrer no segundo capítulo. Aí você vê esse cara aí, vai até o final. E tem um papel fundamental na história. Coisas do Ken Follett, realmente uma narrativa que te prende de forma maravilhosa, como eu tenho atestado em todas as obras dele. É óbvio que, por exemplo, esse daqui eu achei melhor que Uma Fortuna Perigosa. O Buraco da Agulha e esse daqui eu acho que eles estão bem parelhos, são boas histórias. Só que tem um pequeno detalhe, o Ken Follett acaba em algumas obras, nessas obras, digamos assim, menos conhecidas, mais básicas dele, Uma Fortuna Perigosa, O Buraco da Agulha, esse aqui agora Tripla Espionagem, ele acaba gerando algumas cenas um pouco clichês. Algumas cenas que você mais ou menos imagina o que vai acontecer. Umas cenas que você mais ou menos imagina quem vai sobreviver ou não. E o clichê que eu digo também é naquela questão assim do mocinho, entre aspas, o mocinho da história sempre conseguir achar uma forma de se livrar do perigo. Da mocinha que aparece sempre se livrar do problema na última hora. Sabe essas coisas que acontecem assim que ficam até um pouco talvez forçadas? Acontece algumas coisas dessas neste livro. Então, apesar de ter reviravoltas, algumas reviravoltas não chega a ser uma surpresa. E isso pode desagradar algumas pessoas. Não me desagradou, porque ele consegue sustentar uma história bacana, tá? Mas tem isso, dá pra perceber esse tipo de coisa neste livro. Uma coisa que eu percebi que o Ken Follett não colocou muito aqui, e eu tenho notado que ele coloca muito isso nas obras dele, é o fato de que teve poucas cenas proibidas para menores de 18 anos. Nos Pilares da Terra tem um monte, no Mundo Sem Fim tem um monte, numa Fortuna Perigosa tem bastante, no Buraco da Agulha também aparece, nesse aqui tem uma cena ou duas, talvez, ali, bem fraquinhas. Não que eu tenha ficado decepcionado, porque isso não é o cerne, assim, a espinha dorsal da história, né? Um complemento. São complementos interessantes, às vezes. Mas eu percebi isso, percebi que aqui ele não se aprofundou muito nesse sentido. Talvez fosse ele ali testando novas possibilidades. Mas o fato é que Tripla Espionagem é realmente um thriller eletrizante, que mistura fatos reais com ficção. Aliás, eu fui pesquisar essa questão aí para saber o que era real aqui. Será que realmente aconteceu uma tentativa de roubo de urânio, conforme está descrito aqui? Será que Israel obteve êxito nesse roubo? Eu confesso para vocês que eu não achei essa informação. Talvez outras questões aqui fossem reais nessa época, e não tanto esse roubo específico. Mas não deixa de ser uma ótima história, mais uma ótima história escrita por esse ótimo autor chamado Ken Follett. Então, se você é fã de espionagem e geopolítica, porque aqui você vai conhecer o Mossad, que é o serviço secreto israelense, você vai conhecer o serviço secreto egípcio, você vai conhecer a KGB e você vai ver as interações entre países, como eles se comportavam em 1968, uns com relação aos outros, nessa preocupação de ter ou não uma guerra nuclear, nessa preocupação de se defender. Então, se eu fosse dar uma nota para esse livro, seria 8 de 10. Realmente um ótimo thriller de espionagem. Bom, era isso, pessoal. Esta foi a resenha leiga deste livro sensacional, Tripla Espionagem, do autor Ken Follett. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.